Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo aqui de volta ao canal e o assunto de hoje é transição. Hoje eu quero falar com vocês sobre transição. Como transição é uma condição sempre permanente, constante nas nossas vidas. Nós estamos sempre em constante transição. Algumas transições, elas são muito suaves, muito naturais e elas passam sem que nós percebamos. Algumas outras, elas já são mais difíceis. Aquela transição que a gente precisa fazer e que a gente cria uma certa resistência, que a gente não quer, que a gente não deseja, que a gente não escolheu, mas que somos levados a passar por essa situação de transição. Então eu peguei como exemplo o livro de Gênesis e a história de José do Egito. José do Egito, todo mundo já ouviu falar que ele se tornou rei, existem desenhos, filmes, enfim, eu acredito que todos já tenham ouvido falar. Mas se você nunca ouviu falar, tá tudo bem, você vai entender mais ou menos aí a história conforme eu vou contando aqui e colocando alguns pontos sobre o que também há nas nossas vidas e comparando com a palavra de Deus, como que o nosso comportamento ele vai também ditando, né, os resultados dessas transições. Então, tudo sempre tem a ver conosco. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Nunca é sobre o outro, nunca é sobre o resultado do outro, sobre o que o outro está fazendo. Sempre a nossa vida, a nossa história, ela é escrita com base nas nossas decisões, com base nos nossos comportamentos, sentimentos, com base nas nossas emoções. Então, fica aqui comigo para você entender isso que eu estou falando. O assunto é muito gostoso sobre transição, tá bom? Então, se você também desejar compartilhar com outra pessoa, enfim, se inscrever aqui no canal, tudo isso faz parte dessa caminhada que estamos aqui juntos, né? Porque eu estou aqui para doar um tempo do meu dia, para ensinar algo para você. E se você sentir que isso fez sentido, se você realmente entender a mensagem e quiser deixar aqui ó, um like, apenas isso, se inscrever no canal, para eu entender que realmente o objetivo desse vídeo foi alcançado. Então vamos lá. Primeiramente, José, ele nasce de um amor, né? Porque Jacó, ele amava muito a Raquel. Mas antes de ter Raquel, Jacó acabou entre aspas, aí numa armadilha do sogro, e ele precisou primeiro se casar com a filha mais velha, que era Lia. Naquela época era muito comum um homem ter várias esposas, até mesmo na região onde a história toda é narrada, né? Então, vamos nos ater aqui à questão que os irmãos, eles tinham ciúmes de José, porque José era o filho preferido do Jacó. Na verdade, porque desde o começo o que ele desejava era casar com Raquel e ter filhos com Raquel. E aí, quando aconteceu dele realmente possuir Raquel como esposa, ela demorou muito para conceber. Então, José, ele já era filho da velhice de Jacó, Jacó já tinha muitos filhos, e José era o queridinho, assim como na visão de seus irmãos, o queridinho do papai, o queridinho de Jacó. Isso gerou muitos ciúmes da parte dos irmãos, e eles tiveram ali um planejamento de tirar José da convivência familiar. Então, eles elaboram um plano para capturar José, matar José. Só que um dos irmãos, ele diz que aquilo não tá certo, né? E ele diz, vamos lançá-lo na cisterna e deixa-o aí. Só que, na verdade, o que ele pretendia era voltar e buscar
José, como se fosse um susto, né? Porque talvez eles achassem que José era muito folgado, que José era o irmãozinho mais novo que não colaborava o suficiente. Nós sabemos que na vida do ser humano, no sentimento do ser humano, no pensamento do ser humano, passa tantas coisas. Então é desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, o ser humano tem essa maldade no coração. É algo, infelizmente, natural do ser humano. E é necessário realmente a gente ter temor a Deus, ter temor ao Criador, para a gente não cometer esse tipo de atrocidade. Entender que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E existem também caminhos tortuosos que passamos, que são permissão de Deus, porque algo maior ali na frente está reservado, está preparado, como era o caso aqui de José, que só no final do livro, lá no final dos capítulos, nós vamos entender que Deus usou José, né? Então ele usaria José, ele já via lá na frente quem seria José por conta do coração obediente de José, do coração obediente de José ao Senhor. E essa transição de José, ela começa quando ele é tirado do convívio familiar, do conforto, da proteção do seu pai, para ser escravo, porque eles tiraram José da cisterna e ali ia passando uma comitiva, né? Ia passando ali um povo ismaelita e eles vendem o José para esse povo que vai levá-lo ao Egito para vendê-lo como escravo. E ele vai parar na casa de um senhor chamado Potifar, que é o seu senhor. E ali, mesmo com certeza, com muita dor no coração, por tudo que ele estava passando, onde ele foi colocado, ele buscava a Deus, ele buscava em Deus uma resposta, ele buscava em Deus em oração. Então, José foi se comportando bem. Então, conforme ele foi se comportando bem, foi fazendo as coisas que tinham que ser feitas, o Senhor dele se agradou dele. E Potifar realmente se agradou de José e colocou ele como, né, um governante ali da casa, onde ele podia tomar as decisões e cuidar da casa como se a casa fosse dele. Aí passa o tempo, a esposa de Potifar, ela começa a se insinuar para José, né? Ela começa a ter ideias erradas ali e ela quer se deitar com José. Mas José sabe o que é certo. Diante de Deus, diante da presença de Deus, ele jamais tocaria na esposa do seu senhor, porque ele era apenas um escravo e ele sabia se colocar no lugar dele naquele momento. Então, olha que interessante aqui uma lição que eu vejo. Em cada situação que José está, em cada momento da vida dele, ele sabe se portar como ele deveria, né? Então, como o filho mimado na casa do pai, e aqui já como um escravo na casa de seu senhor. Então, ele tomou a atitude correta, e ali ele não quis de jeito nenhum tocar na esposa do seu senhor, e até que ela bolou um plano horrível, e ela quis insinuar que José tinha tentado violentá-la. Como José correu quando ela o agarrou e a capa de José ficou nas mãos dela, ela disse para todos os empregados e disse ao seu esposo, ao seu marido Potifar, que José tinha tentado contra ela. E aí ele é lançado na prisão. E mais uma transição triste aí na vida de José, onde ele já estava se acostumando com o trabalho, com a casa do seu senhor, ele agora é lançado na prisão por causa de uma coisa que ele não cometeu. Então, isso poderia trazer uma rebeldia, uma revolta, um ódio na vida de José, porque ele está quieto ali no canto dele, fazendo as coisas que lhe são devidas em cada posição que ele ocupa, e ainda assim ele é lançado. Então, na verdade, para você que não conhece a história, José está sendo apenas impulsionado
ele está sendo empurrado para o propósito dele na terra. Mas essa transição, ela é muito dolorosa, porque ele já está sem família, ele já está sem amigos, ele já está sem ninguém, ele já está sozinho. E entre aspas, porque ele tem Deus na vida dele, de uma maneira até muito mais especial. Porque quando nós não temos ninguém, quando todos já se foram, quando perdemos algum bem, alguma coisa, assim como, né, José ali perdeu tudo, muitas vezes a gente se sente triste, desamparado, mas é o momento que a gente mais busca a Deus. E quando Deus ele quer ter esse relacionamento muito estreito, quando ele quer fazer uma obra muito grande na vida de alguém, às vezes é necessário sim tirar tudo que está ao redor e levar essa pessoa a uma comunhão íntima, a uma comunhão verdadeira, um relacionamento mais estreito. E ao invés da revolta, ali há no coração de José uma obediência a um espírito de servo, de servir e servir com excelência, para honrar apenas ao Deus que ele servia também, né? Então, José, na prisão, ele começa também a agir de maneira íntegra, de maneira correta, até que o carcereiro ali, o chefe da prisão, ele começa a confiar em José também e dá a ele funções. E as funções que ele recebe, ele exerce com excelência, com obediência, com entendimento que ele está num momento ali de prisão e que ele vai ter que seguir as normas ali. Então é um coração obediente, é um coração realmente que busca o Senhor, um coração de servo. E aí José, ele interpreta sonhos na prisão. Deus, conforme ele tem esse relacionamento íntimo com Deus, Deus também acrescenta esse dom na vida de José, um dom de interpretação de sonhos. Isso é algo muito divino. E eu creio muito nos sonhos, que isso aqui fica para um outro vídeo, mas os sonhos muitas vezes nos revelam coisas com antecipação do fato que vai realmente ocorrer. E isso já aconteceu comigo diversas vezes, o que me faz crer ainda mais, porque eu já sou filha de uma mulher que ela não era uma cristã que lia a Bíblia, minha mãe era uma pessoa até semi-analfabeta, mas as coisas que ensinavam para ela, ela acreditava. E a minha mãe acreditava muito em sonhos, e ali desde criança sempre ouvi minha mãe falar de sonhos, de interpretação de sonho, qual é realmente o significado daquele sonho. E eu comecei a também sonhar com coisas que aconteciam num futuro não tão distante. E eu comecei a entender que os sonhos, eles são verdadeiros. Muitas vezes sonhos são reais, são sinais e têm significados. Outros são sonhos apenas que ficam no nosso consciente, coisas que aconteceram durante o dia, que a gente revê durante o sonho, sem significado algum. Mas existem sonhos que eles realmente mexem com a gente, que a gente não consegue entender e a gente não consegue esquecer. E ele fica ali na nossa percepção depois de acordados, e com o passar do tempo a gente vê aquele sonho acontecer e se tornar uma realidade. Então, quando o sonho é ruim, eu creio que a gente deva orar, pedir a Deus sabedoria, discernimento e orar a Deus sobre aquilo que aconteceu no sonho, para que realmente ele não se manifeste na vida de alguém, no mundo físico, no mundo real, que não tão real, o mundo que a gente vive aqui, o mundo que a gente vê, porque na verdade o mundo mais real ele é o espiritual, sim. Então, voltando para José, quando ele começou a interpretar sonhos, ele interpretou sonhos de um copeiro e de um padeiro, e o que ele interpretou aconteceu. E aí, num futuro bem distante já, Faraó, um detalhe é que José, ele fala para o copeiro e ele fala para o padeiro que eles não esqueçam dele lá na prisão quando eles estiverem em liberdade, para dizer
que ele tá ali por uma injustiça, né? Mas eles se vão e se esquecem de José. Um deles morre, conforme José interpretou no sonho, e o outro é promovido. E aí um dia, quando o faraó tem sonhos perturbadores, ele manda convocar ali, ele manda chamarem os magos, ele fala, chama todos os magos, os místicos, né, para que viessem interpretar o sonho. E ele conta o sonho e ninguém consegue interpretar. Até que alguém, né, enfim, um dia se lembre, e aí esse padeiro que ele foi promovido, ele foi para a presença do faraó, ele fala de José, ele fala, olha, tem um homem lá na cadeia, que ele é lá do povo hebreu, e ele interpreta sonhos como ninguém. Do jeito que ele interpretou o meu sonho e o sonho do copeiro, aconteceu. Aí mandam buscar José e ele vai diante do faraó. Então ele já está ali, ó, num outro processo de transição. Então ele já vai estar transitando de um preso, de um escravo, para um homem sábio, um homem que a sabedoria divina deixou com que, permitiu com que ele realmente interpretasse o sonho de Faraó. E Faraó, ele ficou muito impressionado, porque ele não só interpretou o sonho, mas ele também deu a solução. Veja só, ele teve 2 sonhos. Um eram com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e o outro sonho com 7 espigas bem mirradas e 7 espigas muito bonitas, muito cheias de grãos. E aí num sonho a vaca magra come a vaca gorda, e no outro sonho que a espiga seca, a espiga magra, ela devora a espiga gorda, aquela espiga cheia, né, bonita. E aí ele fala o que acontecerá, que terão 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele já começa a falar o plano, que durante os 7 anos de fartura, ele deveria guardar de toda a colheita, que ele deveria estocar, como ele deveria fazer e tudo mais. E ele fala, agora você precisa achar um homem que governe dessa maneira, que governe os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome, vocês não venham a ter falta de nada. E aí Faraó fica tão impressionado com tudo isso, ele fala, quem será melhor e mais sábio do que você para executar o plano que você mesmo está dando? E ali ele coloca José por governador. E aí entra uma outra transição, né? José saindo de todo aquele tempo de tribulação para um tempo de governar na presença do rei daquele local, que representava, né? O faraó representava ali a autoridade maior, o rei, e na presença do nosso rei, do nosso Deus eterno, governar com sabedoria, governar segundo a vontade de Deus. Por que eu falo isso? Porque ele já começou muito bem. Quando a família dele, os irmãos dele, vieram para buscar alimento no Egito, para comprar alimento no Egito, porque era o único lugar que tinha na época da fome, era o único lugar que tinha os grãos estocados e que tinha alimento, e as pessoas ouviam falar disso, elas iam até lá para comprar. E eles foram ficando mais ricos ainda, porque eles tinham tudo administrado de uma maneira com excelência por parte de José. E aí, quando os irmãos dele chegaram, a primeira coisa que José fez quando reconheceu os irmãos dele, né? Ele se compadeceu. Então, ele bolou um plano, ele fez com que os irmãos fossem até a casa e voltassem com outro irmão que faltava. Ele bolou um plano para que a família dele estivesse com ele. Ele lançou sobre os irmãos, nesse momento de novo cargo, de uma nova posição. Então já havia acontecido a transição, ele ali agora já era um homem de poder,
abaixo de Faraó, ele mandava em tudo, ele governava tudo no Egito. Ele se compadece, ele entende que existia um plano de Deus para a vida dele, para que tudo acontecesse até aquele momento. E ele entende que os irmãos apenas fizeram parte desse plano divino. E ele os perdoa, e ele os ajuda, e ele manda buscar a família. E eles dizem: o pai já é velho, o pai pode não aguentar a viagem. Ele fala: não, vai lá e busca. Por quê? Porque ele queria se revelar como realmente ele era, aquele filho de Jacó, José, apenas José, e não como aquele governador poderoso do Egito. Ele se revela para os irmãos, ele lança não só um perdão divino, um perdão de quem realmente tem a presença de Deus, mas os cuidados, o favor de alguém que é servo. Então José tinha um coração de servo e ele estava ali para servir a família dele. Por mais que o sonho que ele teve lá no início, no livro que conta que ele sonhou que todos eles se prostrariam diante da presença dele, mas ele ali não se fez senhor, ele se fez servo deles. Ele serviu a toda a família dele. E por causa de José, então o faraó dá para a família de José um espaço ali, uma terra que se chama Gósen. Então ele dá essa terra para a família de José viver ali no Egito com fartura, criar seus animais ali de uma maneira muito melhor, né, em terras muito mais férteis. Então ele encontra ali um campo bom e assenta toda a parentela dele. Isso é muito bonito, porque ele poderia naquele exato momento se vingar e pagar com a mesma moeda, mas José, ele entendeu que as transições da vida dele, de filhinho amado, de filhinho querido, de estar ali aconchegado na família, né? Ele passou a ser um escravo, e de escravo ele passou a servo ali de Potifar. Ele foi um bom servo. Ele foi injustiçado por conta da esposa do Potifar, mas lá na prisão ele também foi um bom servo. Então, quando nós estamos aqui nessa terra para servir, a gente precisa entender que a gente não está servindo a pessoas, a gente está servindo a Deus. Todas as vezes que a gente lança o nosso favor na vida de alguém, a gente não está servindo aquela pessoa, a gente está servindo a Deus, porque Deus se faz presente em cada um de nós, em cada pessoa, e é muito importante a gente servir com excelência, a gente fazer tudo tendo a convicção no nosso coração de que Deus vê tudo em todos os lugares. Nós não precisamos nos fazer de vítima, injustiçados, chorar. Não, Deus está vendo. Ele sabe realmente o que é justiça, o que é injustiça, o que nós plantamos e colhemos, porque muitas vezes queremos ser vítimas de situações quando nós mesmos plantamos sementes para estar fazendo aquela colheita. Mas José, ele era realmente inocente. Então, se você for vítima inocente de uma injustiça, descansa no Senhor, porque Ele tem justiça para a tua vida. Se você está passando por um momento de transição, de dificuldade, espera com confiança no Senhor, de que Ele está te levando, te promovendo a lugares mais altos. Ele quer te ensinar a lição. Nós aprendemos lições, a vida ela é cheia de lições. Lição de humildade, lição de servir, lição de depender de Deus, lição de realmente buscar um relacionamento íntimo e estreito com Deus. Isso tudo vai mudando a nossa percepção de como a vida é, e que essas transições das nossas vidas são apenas testes de confiança na presença de Deus. Quanto você realmente confia em Deus? Como Ele pode saber o quanto você confia nele? Ele pode te colocar em alguma prova e você será provado e ser realmente promovido na tua jornada quando você é um servo verdadeiro e obediente
aos mandamentos de Deus e o mandamento tão simples que é amar ao próximo. Assim como Jesus Cristo amou a todos nós, devemos amar e nos doar pelas pessoas. E isso é uma verdade. E isso é uma verdade que, se você experimentar, se você fizer prova com Deus, você vai realmente entender todas essas coisas. Eu vou te contar uma história bem rápida sobre confiança, sobre prova para obter uma confiança. Certa vez, essa história é real, uma pessoa foi colocada à prova num emprego que ela ia começar. Então, o patrão colocou uma nota, um dinheiro ali que valia bastante naquela ocasião e deixou ali de propósito como que, olha, eu nem sabia que ela estava aí. Vamos ver se essas pessoas me devolvem ou se essas pessoas se apossam desse valor. E uma câmera gravando tudo. E aconteceu que essa pessoa que eu conheço, ela não resistiu, e pensando que aquele dinheiro ia ajudá-la muito naquele momento que ela estava realmente necessitada, ela pegou. E por conta disso, ela não ficou no emprego, o emprego não foi dela. Porque se no momento da admissão ali, se para começar ela já não era confiável, como que aquele homem poderia, aquele patrão poderia contratar? Então veja só que muitas vezes nós somos colocados em situações para sermos provados e aprovados, e às vezes somos reprovados. Isso é muito triste, mas graças a Deus e graças a Jesus Cristo, que por Ele somos justificados, somos perdoados, e por Ele nós somos chamados para fazer obras maravilhosas, maravilhosíssimas aqui na terra. Então, eu quero que você reflita sobre o que foi falado nesse vídeo, sobre as transições. Não passe por uma transição com medo, passe confiante que Deus é contigo, que por mais estreito que o caminho seja, Deus está te conduzindo a um lugar melhor. Seja uma transição de emprego, uma transição de trabalho, uma transição nos negócios, seja uma transição na sua vida, uma mudança de casa, né? Uma mudança de bairro, de cidade, seja o que for que você está sendo levado, que você confie em Deus, que você confie muito em Deus e que realmente lá na frente você possa colher os frutos dessa confiança. Então toda a transição é para o nosso crescimento. Nós não podemos ficar parados, o universo inteiro está em movimento, tudo está em movimento, tudo está em transição. E se estiver estagnado, é porque está regredindo. E toda regressão leva à morte, ao fim, ao fracasso. Então, dê graças a Deus por cada uma das transições da sua vida. Aquelas mais suaves, né, que a gente deseja, que é o casamento, que é o nascimento dos filhos, o crescimento dos filhos. Tudo isso é uma transição. E às vezes nós passamos por momentos difíceis, mas que possamos realmente confiar em Deus em cada uma das transições das nossas vidas. Então, transição é algo natural. Então, a palavra de Deus hoje vem nos mostrando que em cada transição, a confiança em Deus é a nossa maior aliada para vencermos e obtermos posições de sucesso, posições de prosperidade, posições de vitória em cada batalha, em cada transição. Então, fica aqui essa reflexão para hoje. Em nome de Jesus, receba da parte de Deus esse ensino e confia nele. Receba em nome de Jesus a confiança na palavra de Deus. Leia a Bíblia, reflita sobre isso. A história de José, ela vai começar ali por volta do capítulo 37 e ela vai ter ali uma interrupção, vai contar a história de Tamar e de Judá, depois vai continuar, né, com José ali entrando na casa de Potifar.
Então, é muito necessário a gente ler a Bíblia, entender que nem por acaso, entre uma história e outra, existe ali uma interrupção. Tudo na Bíblia faz muito sentido a gente entender, né, que como aqueles personagens, a gente também tem essas mesmas chances. Assim como os personagens passam por situações e se comportam de maneiras que dão certo, a gente deve seguir o exemplo. E quando eles se comportam de maneira que dá errado, a gente não deve seguir de maneira nenhuma. Então, é isso realmente que eu quero te falar. Vou encerrando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e em nome de Jesus, que você tenha essa clareza na sua mentalidade em cada transição da sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.